Hoje eu quero apresentar para vocês uma mulher que transformou a minha vida. Ela nem sabe disso, mas ela me ajudou demais. E eu acredito que muitas de vocês, principalmente mulheres que acompanham aqui o canal, que não conheciam ela, se vocês forem depois seguir o perfil dela, ela também pode ajudar muito vocês também, né? Principalmente vocês mulheres, esposas e mães, tá bom? Mas antes de partir pro vídeo, já dizer quem é, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos então lá para o vídeo. Eu já vou mostrar para vocês aqui o ecrã, mostrar o perfil dela também, para vocês verem o tipo de conteúdo que ela partilha. Mas antes quero falar então um pouquinho do que é que eu aprendi com ela. Estou falando da Cássia Kawamura. Provavelmente alguns de vocês não conhecem. Eu também conheci, não tem assim tanto tempo que eu conheci, e o pouco tempo que eu conheço, ela já mudou tanta coisa na minha cabeça, gente do céu. Eu sou aluna dela, tá? A Cássia Kawamura, ela tem uma comunidade que auxilia esposas e mães. E eu, quando a conheci, já tinha muita teoria na cabeça, já tinha lido bastante, como eu disse para vocês. Não foi assim há tanto tempo, eu já tinha iniciado o meu processo também de transformação, que eu também já falei para vocês aqui no canal. Ele começou lá, eu diria que esse meu processo de transformação começou a sério, assim, lá em 2020, né? Foi quando eu engravidei da minha primeira filha. Um filho transforma sempre a gente, né? Então, realmente começou aí, não foi só pela gravidez, foi por tudo que aconteceu naquele ano. Então, eu diria que o meu amadurecimento, tudo que eu fui aprendendo começou aí em 2020. Então, quando eu conheci a Cássia, eu já estava, assim, avançada aí nessa parte da transformação, mas eu aprendi muito, muito, muito na prática, né? Porque na teoria, eu também já sabia muita coisa que ela ensina na teoria, mas ela me ensinou na prática, inclusive, que eu era capaz, porque a gente, né, estuda coisa, lê livros, e muitas vezes não coloca em prática ou nem tenta, porque a gente acha que nem vai ser capaz. Mas conhecendo a Cássia, ouvindo as aulas dela, porque eu sou aluna, como eu disse, e ainda continuo na comunidade da Cássia, por isso é que eu disse que eu aprendi e aprendo, né? Continuo aprendendo porque eu pretendo continuar sendo aluna da Cássia, que é uma mulher muito sábia. Então vamos lá, eu vou partilhar o ecrã aqui com vocês, e assim vocês vêm junto comigo. Cá estou eu, gente. E aqui está a Cássia Kawamura. Esse é o perfil do Instagram, porque ela até tem um canal aqui no YouTube também, mas vocês conseguem ver muito mais conteúdo aqui no Instagram, é por onde ela partilha mais conteúdo, tá? Então, aqui ela diz logo no início aqui do Instagram, na bio, na verdade, domine a arte de ser mãe. Ela tem um livro que eu, infelizmente, não tenho ainda, né? Porque é mais fácil para quem vive no Brasil. Eu moro em Portugal, então sei que há uma forma, mas enfim, ainda não tenho e quero bastante esse livro. E aqui vocês podem ver nos destaques dela vários assuntos que interessam bastante às mamães, né? Inclusive, como eu já trouxe aqui alguns vídeos sobre homeschooling, ela faz também. Esqueci de apresentar a Cássia, né, gente? Ela já se apresenta aqui, é mãe de seis, ela tem seis, uma na barriga ainda, e vive no Japão. E como eu disse, ela ensina muito sobre maternidade e também casamento, né? Para melhorarem o vosso casamento. Aqui ela então tem os destaques e aqui vocês já conseguem ver bastante assim dos temas que ela vai falando. E inclusive é do homeschooling. Ela faz homeschooling com os filhos, tá? Isso é muito importante dizer também. E ela é linda, né? Além disso. E aqui vocês vão ver as publicações. Também tem bastante conteúdo aqui nas publicações. São carrosséis. Ela faz aqui muitos reels também do dia a dia dela com a família. Aqui está a família, uma foto muito bonita da família dela, que eu admiro bastante e sigo diariamente, tá? Porque todos os dias ela tem alguma mensagem que é importante para mim, pelo menos principalmente no que toca à paciência, porque a gente sabe, não adianta eu mentir para vocês, que eu sou uma pessoa super paciente com as minhas filhas e quem vê aí também, né? Vou pôr aqui a câmera pra mim. Quem vê os meus stories lá no Instagram e eu sempre aqui com minhas filhas e vou fazer, também já disse para vocês que eu vou fazer, optamos, né, eu e meu marido pelo homeschooling, que eu sou aquela mãe super paciente, não sou, isso é nenhuma de nós. É bom a gente admitir logo isso desde o início, porque também já quebra ali aquela ideia de que a gente não consegue, né, porque nenhuma, né, quem tem criança sabe que a gente vai sempre, é a nossa luta diária, essa questão da paciência. E foi uma das lições que eu aprendi muito com a Cássia, né? Porque ela própria também diz que ela já é essa mãe super paciente, né? Que eu vou seguindo ela e até quem é aluna dela percebe isso, que ela assim já é muito paciente, já está bastante avançada aí. Mas ela também diz que é uma luta diária para ela. Mas eu até apontei aqui uma das coisas as coisas que eu mais aprendi com ela, assim,
né, de primeira que eu lembro assim quando eu penso na Cássia, é amar mais a maternidade. Ela fala muito, né, daquele movimento da maternidade real que a gente vê muito, é o que a gente mais vê, na verdade. Se vocês pesquisarem no Instagram, até mesmo talvez aqui no YouTube, né, sobre maternidade, a gente vai ver a dita maternidade real, tá? O que elas o que a gente encontra sobre maternidade real aqui, ou pelo menos é isso que elas dizem, né? Quem faz parte desse movimento, digamos assim, é aqueles vídeos de mães onde elas sofrem muito, né? Ou melhor, elas dizem que sofrem muito, dizem não, eu acredito que sofrem mesmo. E sofrem, sim, porque a gente sabe que a maternidade não é fácil, né? É um mar de rosas, nem eu nunca venderia isso, né? Estaria mentindo dizendo para vocês que é fácil. Mas em vez de. É uma das coisas que a Cássia está sempre dizendo e eu concordo plenamente com ela. O que a gente vê nesses perfis de maternidade real são elas a fazerem posts chorando, né, contando da madrugada horrorosa, falando muito mal. Aliás, eu já cheguei a ver vídeo, isso nem foi a Cássia, tá? Foi eu mesma que cheguei a ver reels de mães a dizerem o quão a vida dela virou um inferno depois de ser mãe. Gente, ela tá colocando esse peso num filho, que é uma bênção, né? Então parece que o que elas pregam, né? Até imagina uma mulher que acabou de casar, sonha em ser mãe, vai para o Instagram pesquisar sobre maternidade e se depara com esses vídeos, assim, são muito agressivos e são muitos deles exagerados, né? E é o que a Cássia está sempre dizendo, e eu concordo com ela, é que elas só mostram a parte difícil, os obstáculos, né, da maternidade, não mostram soluções. E aqui na Cássia, ela mostra os obstáculos, mostra os desafios e mostra as soluções. Porque de nada adianta a gente. O que é que a gente vai ajudar? O que é que a gente vai agregar a outras mães se a gente criar conteúdo na internet chorando as nossas dificuldades? Nada, a gente só está dizendo para as pessoas que é difícil. Ah, eu tive uma noite horrorosa e, ai meu Deus, estou arrependida de ser mãe. Tipo, isso vai ajudar o quê? Outra mãe. Mas isso é empatia, isso é para que outras mães também sintam que se sintam acolhidas. Gente, esse tipo de conteúdo vai assustar quem ainda não é mãe, e para quem é mãe e está na mesma situação, não é que se vai sentir acolhida, vai, pronto, olha, é mesmo assim, acho que acontece com todas, né? Mas vai continuar com aquele problema, vai continuar com aquela dificuldade. Então, o que eu quero dizer e o que eu entendo que a Cássia quer dizer também é que o tempo e a energia que as mulheres gastam para ir, né, as mulheres desse movimento de maternidade real, o tempo que elas gastam para ir criar conteúdo, chorando ou só falando das dificuldades, aquela coisa toda horrorosa, e às vezes até exageram em algumas palavras que eu acredito que se eu fosse um filho e fosse ler o que a minha mãe escreveu sobre ser minha mãe, eu iria ficar muito triste, né? Então, o tempo que elas gastam, a energia que elas gastam para criar aquele tipo de conteúdo que não vai agregar na outra pessoa é o mesmo que ela gastaria falando na mesmo daquele problema, daquela dificuldade, mas mostrando a solução, né? Então, é isso que talvez falte mais aqui na internet. E eu espero, como aluna da Cássia, que depois fique também apta para passar para vocês, então, essas soluções e não fazer parte, então, desse grupo aí que só assusta, né? Mais do que ajuda. Então, foi uma das coisas que eu aprendi. Outra, como eu disse para vocês, a questão do ser paciente e que nós todas somos capazes também, tá? E que somos capazes de ser boas mães, independente do número de filhos, porque a Cássia ela tem 6, né? E ela fica com eles todos em casa, ensina, né? Ela faz homeschooling, ou ensino doméstico, hum, e ela consegue. E tudo, além de tudo que a gente aprende, ela mostra também que a rotina é essencial, é indispensável, né? Mesmo quem tem um filho ou quem tem 6, a rotina é muito importante e que a gente é capaz, sacrificando e nos esforçando, a gente consegue, tá bom? Foi uma das coisas que eu aprendi também. E uma das aulas mais marcantes da Cássia, que eu não me esqueço, foi das primeiras que eu vi também, é que nós, esposas e mães, somos o coração do nosso lar. Essa aula tá impactante, ou pelo menos eu acredito que ela tem centenas de aulas na comunidade, tem mais de 100 aulas, tá, gente? Eu comecei por os títulos que me chamavam mais a atenção, e o título da aula eu acredito que seja mesmo essa, que nós somos o coração da casa. E nessa aula ela explica que quando a mãe ou a esposa, e você pode fazer esse exercício aí na sua casa, ou reflexão, basta você refletir, não precisa se acordar mal-humorada não, tá? Mas pensa, todos os dias que você, esposa e mãe, ou só esposa, né, que você acorda naqueles dias mais difíceis, que você não consegue dar um sorriso, que você está mal disposta,
toda a gente à sua volta, ou seja, o seu marido e os seus filhos, eles vão sentir, eles vão ficar tristes também, eles vão ficar mal-humorados também, vão ficar estressados também, né? Porque às vezes, dependendo da forma como a gente acordou, se foi só triste, eles vão ficar meio preocupados e tristes com a gente. Se a gente acordou estressada, raivosa, rasgando tudo na nossa frente, eles também vão ficar assim, todos meio estressados à nossa volta, né? Porque a gente é o coração da casa. Se a gente acordar feliz, eles também ficam felizes, né? E quando a gente acorda assim, mal disposta, toda a rotina da casa também vai abaixo, né? Porque, por norma, é a mulher que ordena tudo, né? Que organiza as crianças para ir para a escola, enfim. Então, vocês entendem que a pegada da aula, dessa aula, né? E essa aula foi muito marcante para mim, porque me fez refletir realmente. Ou seja, aumenta ainda mais aquela vontade de acordar todos os dias e estar feliz, estar bem, porque eu sou o coração da casa. Os meus filhos, as minhas filhas e o meu marido, elas precisam que eu esteja sempre bem, não é verdade? E com isso, atenção, quando eu digo essa frase, eu penso logo já naquelas pessoas que vão dizer, ai, então, mas a gente então não tem direito de demonstrar os nossos sentimentos. Não é bem assim, né, gente? Eu acho que deu para entender qual é aqui a lógica da aula, né? Isso para mim fez total sentido e foi daquelas aulas que me marcou mais. Então é isso. Eu só queria mostrar a vocês essa mulher maravilhosa. Eu gosto muito da Cássia. Acho que ela está fazendo um excelente trabalho. E olha, quando eu conheci, ela cresceu bastante nos últimos tempos. Quando eu conheci, ela ainda não tinha essa quantidade de seguidores. Está crescendo, graças a Deus. Eu oro muito pela vida dela, pela família dela, porque realmente vai transformar ainda muitas famílias, assim como a minha, tá? Eu espero que ela também alcance ainda mais mulheres. Espero que esse vídeo chegue também a mais mulheres que conheçam o perfil dela e que aprenda muito com ela também, assim como eu. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.